Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos através desse instrumento Web Rádio El Shaddai, para juntos estarmos buscando ao Senhor, enquanto podemos achá-lo, invocar o nome dele, enquanto estamos vivos, porque quem desce à sepultura não pode louvar ao Senhor. Amém? Deus seja louvado. É motivo de alegria, meus amados, que o Senhor nos concede de estar buscando ao Senhor. Sabemos que nesta hora, exatamente 5 minutos, 7 segundos, meia-noite, terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, muitos já dormem, mas a palavra de Deus nos exorta que agora é hora de eu e você despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na bendita palavra, que é inerrante, única regra de fé para todos que creem em Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ela encontra-se hoje, livro de Neemias. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Neemias, capítulo de número 8, verso 2 a seguir, está escrito: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e todos os que podia entender. Ele leu em alta voz, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podia entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Glória a Deus. Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra que é viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, o encontro com a tua palavra, que vai ao ar toda a meia-noite. Senhor da glória, repreenda o sono, repreenda o cansaço físico, mental e espiritual. Renova o ânimo, as forças, e que teu Espírito Santo, como selo, abra as mentes e os corações. Pai, que anjos poderosos acampe sobre todos, os de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco e fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Deus seja louvado. Amados, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos liberta. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Salmo 119 e o verso 105. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nos limpa. Observamos que necessitamos da palavra, e porque muitos que se dizem crente não ama, não gosta da palavra. Esta é a pergunta que eu faço a todos nesta madrugada. Isso mesmo, porque muitos falam que eu mando mensagem longa, e é a palavra que alimenta nossa alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Interessante que muitos dizem que ama a Deus, que Deus é tudo na vida dele. Porém, quando refere-se à sua palavra, não se tem hoje prazer. E já há algum tempo, por que não dizer alguns anos, a palavra diz em Mateus, seu capítulo de número 24, verso 12, por se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Amados, é impossível eu e você dizer que amamos a Deus e queremos morar com Ele, e se eu e você não tem prazer na sua palavra. Muitos dizem que a correria não tem tempo, estão acostumados em mensagem de TikTok, de Kawaii, 1 minuto, 2 minutos, e é impossível trazer uma mensagem para edificar nossas almas de 1 minuto, 2 minutos. Porém, quem não tem tempo para meditar na palavra, quem não tem tempo para buscar Deus, estão perdendo tempo. O salmista Davi, no Salmo 1, ele diz assim: bem feliz ou bem-aventurado é o homem, ser humano, que não anda segundo os conselhos dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o teu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. A palavra de Deus. Então, meus amados, se eu e você não temos prazer neste livro, que é a palavra de Deus, como é que nós vamos querer um dia estar com Ele? Por isso, lemos aqui em Neemias, seu capítulo 8, e a Bíblia, ela é clara, como está escrito, aleluia, no verso de número 1 de Esdras, aliás, o sacerdote é Esdras, o livro é de Neemias, capítulo 8, verso 1.
Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em sua cidade. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, na praça, em frente à porta das águas. Pediram que o escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. Assembleia quer dizer reunião, ajuntamento, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Observamos que desde o arraiar, e sabemos que a partir de 5 horas da manhã, o sol já está brilhando. Então aqui está dizendo que desde 5 horas da manhã até o meio-dia, 5 horas, homens, mulheres, todos que podiam entender a palavra, ficaram atentos e ouvia como se fosse um só homem, ou seja, todos atentos, ouvindo a mensagem. Então hoje mandamos 1 hora e muitos acham que não tem tempo, que é muito tempo ficar 1 hora durante um dia que tem 24 horas. E não temos 1 hora para meditar na palavra. E é a palavra que liberta, santifica, nos alimenta, nos limpa, nos guia. E como queremos ir para o céu se não temos prazer na palavra de Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Meus amados, o profeta Amós, ele vai dizer para nós que o Senhor, ele vai mandar fome sobre toda a terra. Fome não de pão, fome nem sede de água, mas de ouvir a bendita palavra. Então, em Amós 8:11, está escrito assim: aleluia, glória a Deus. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome em toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens, que é ser humano, vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra
do Senhor, mas não encontrarão. Meus amados, isso é sério. Hoje nós temos oportunidade de meditar na palavra em todo o tempo. Muitos dizem, mas temos que trabalhar. Mas para meditar na palavra, não precisa o tempo todo estar com a Bíblia. Basta estar com a palavra na nossa mente, em nosso coração. Por isso, a Bíblia diz em João 14, verso de número 26, que o Espírito da verdade, ele nos lembra e nos ensina toda a verdade. Como é que eu ou você queremos ter a palavra na nossa mente ou no nosso coração, se não temos prazer nela, se não meditamos nela? Como é que o Espírito Santo vai estar nos lembrando? Então a Bíblia, ela é a única regra de fé. E nela está escrito que eu e você não temos que apartar a nossa boca deste livro da lei. E nele temos que meditar de dia e de noite. Só assim prosperará em tudo que fizermos. É o que o Senhor disse a Josué, capítulo 1, verso 8. Muitos hoje estão na contramão da verdade, está indo ao contrário, querendo apenas um versículo. Uma vez, muitos crentes passam um dia, 2 dias, até semana, sem meditar na palavra. O espírito está fraco e a carne se fortalecendo, porque na verdade muitos dizem a carne é fraca, mas Jesus disse: vigiai, orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Com 3 coisas: jejuando, meditando na palavra, orando sem cessar. Essas 3 coisas são os alicerces, os 3 pilares para nós cristãos permanecer firme na presença do Deus Altíssimo, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, meus amados, vamos deixar de brincar de ser crente, vamos ser verdadeiros cristãos. Aleluia! A palavra de Deus diz que aquele que ouve estas palavras e as praticam, é o que ouve e a praticam. Como vamos ouvir e praticar? Lendo, meditando, guardando na tábua do nosso coração. E para isso precisamos ter prazer na palavra de Deus. Por isso, vemos aqui em Neemias, seu capítulo 8, aonde o sacerdote Esdras abriu o livro da lei desde o amanhecer ao raiar do sol e leu durante 5 horas até o meio-dia. Foi o que nós lemos e é o que está escrito em Neemias, seu capítulo de número, aleluia, 8, verso de número 2 a seguir, como lemos. Vamos ao texto, aleluia, glória a Deus. Verso de número 2. Assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante das assembleia que era constituída
de homens e mulheres, e de todos os que podia entender. Ele a leu em alta voz, desde o arraiar do amanhã até o meio-dia, de frente à praça da Porta das Águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podia entender. E todo o povo ouvia com atenção o livro da lei. Outra coisa que me chama a atenção, que eles ouviam atentamente, com atenção. Hoje nos cultos é uma converseira, é um levantar para beber água, para ir no banheiro. Outros ficam nas redes sociais, ou quando não é isso, conversando com o da direita ou com o da esquerda. Não fica meditando no que o pregador ou o pastor está meditando. E depois você pergunta: e aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção. Aí você pergunta: e qual foi a mensagem? Onde foi o livro? Ah, meu irmão, não lembro não. Por que não lembra? Porque não estava atento, ouvindo, prestando atenção. Por isso, essas pessoas deixam o inimigo roubar a sua bênção, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, vai haver dias, como disse o profeta Amós, que essas pessoas que hoje não têm prazer na palavra de Deus, vão desejá-la como deseja comer o pão, como deseja beber a água, mas não vão ter mais essa oportunidade. Então, meus amados, vamos aproveitar o momento, porque os dias são maus. Estamos vendo cada dia mais sinais da volta do Senhor. No livro de Mateus 24, o Senhor disse aos seus discípulos que haveria muitos sinais. E os sinais estão aí: maremoto, terremoto, guerra, rumores de guerra, tempestade, fome, peste em todo lugar. Muitos vão dizer: desde que mundo é mundo isso existe, porém não com tanta intensidade. Estamos vendo pelas redes sociais, também pela televisão, pelas rádios, aonde Israel está sendo bombardeado pelos Hamas, que é da linha radical do Islã. Ali em Gaza, aleluia, ou seja, próximo da divisão da Palestina em Gaza, mas não são os palestinos, são os radicais do Hamas, ou seja, o islamismo radical. A Bíblia é clara. Quando vemos essas coisas, a vinda do nosso Salvador está próximo. Observamos que tem mais de um ano, guerra Ucrânia e Rússia e seus aliados. Agora, Israel, meus amados, ele é o relógio que aponta para a vinda de Jesus. Também vimos de ontem
para hoje. Em São Paulo, vários lugares, chuva, aonde teve muitas casas invadidas, pessoas morreram. Santa Catarina também está sendo castigado por chuva. Aí eu te pergunto, é hora de você e eu estar dormindo? Desperta, tu que dormes, Cristo resplandecerá o teu rosto sobre ti. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então vamos nos santificar mais. João 17, verso 17 diz: santifica o Senhor pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Não vamos ficar dormindo enquanto os sinais cada dia eles são mais notórios, visíveis. Aleluia! Então vamos dar lugar à palavra de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Interessante que, na verdade, muitos dizem que não é por muito falar. Interessante, como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E na Bíblia temos as informações dos céus, as revelações da palavra de Deus. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver ali um evento aonde Paulo pregou a bendita palavra do anoitecer até o amanhecer, ou seja, no mínimo 12 horas. Isso mesmo, está escrito em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 20, verso 7 a seguir. No primeiro dia da semana, domingo, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Aleluia! Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Aleluia! Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fique alarmado, ele está vivo. Aleluia! Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, e que muito os consolou.
neste evento. Paulo reunido para trazer a ceia do Senhor. É costume da igreja, desde a igreja primitiva, no primeiro dia da semana, que é domingo, que era o caso aqui, cear. E para isso é necessário, primeiramente, ser casado ou solteiro. Mas o solteiro não é aquele solteiro, digamos, que tem mulher que convive maritalmente, mas não são casados no civil. O solteiro, por exemplo, Paulo abdicou de ter família para servir a Deus. Se tornou um eunuco, ou seja, fez um voto de celibato, ou seja, não casar. A opção dele, Deus seja louvado. Então, para participar da ceia, primeiramente, é necessário aceitar Jesus como seu único e eterno e suficiente Salvador. Porque através deste ato de fé, confessamos a Jesus como nosso único e eterno e suficiente Salvador, pela fé. E ali ele perdoa os seus e os meus pecados. E se eu e você abandonamos pecado, achamos de Deus, encontramos dele misericórdia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus diz em primeira carta de João, seu capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão ou paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Então, para tomar ceia, não pode estar em pecado. Porque se tiver em pecado, 3 coisas acontecem na vida do crente que não está sendo, aleluia, como diz a palavra, obediente, servo fiel, aleluia. 3 coisas acontecem se eu e você tomarmos a ceia fora desses padrões. Ou seja, se vive maritalmente, tem que estar casado no civil. E para tomar ceia, tem que ser batizado nas águas. Muitos dizem, mas eu sou batizado na Igreja Católica. Esse batismo não serve. Por que não serve? Porque não se batiza criança. Criança não tem discernimento do bem e do mal. Ele tem a natureza pecaminosa, mas nele mesmo ainda não pecou. Então, o batismo significa, aleluia, um novo nascimento. A palavra batismo, no original, significa mergulhar, emergir. E quando mergulhamos, simboliza, aleluia, a nossa morte do velho homem, da velha mulher, a natureza. E quando saímos das águas, simboliza o novo nascimento. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, segunda carta, seu capítulo de número 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura.
as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Então precisa ser cristão, aceitar Cristo como seu único e eterno e suficiente Salvador. Precisa estar casado ou solteiro, sem coabitar com mulher alguma, ou ambos casados no civil, batizado e congregando para estar em comunhão com os irmãos. Fazendo isso, aí pode participar da ceia. Se tiver em pecado, mesmo casado, mesmo batizado, aleluia, mas se tiver em pecado, pode ficar doente, literalmente. Aí oração não cura, médico muito menos, e muito menos remédio. Ou fica fraco espiritualmente, não lê na palavra, não medita na palavra, que é o caso de muitos. Não medita, não tem prazer. E também ora muito menos. Fica fraco. E a terceira opção, que é a pior, dormir. E dormir na Bíblia significa morrer. E se morre no pecado, não tem mais jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. Amém? Deus seja louvado. E amados, então Paulo reuniu os irmãos para cear. É o que disse o texto. Vamos ler de novo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Atos 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, que é domingo, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Crente que não vigia o inimigo, ele não perde tempo. Primeiro, este jovem estava no lugar errado, sentado no terceiro andar, numa janela, à meia-noite. Obviamente, o crente que não está observando a mensagem, não está atento, o inimigo bota sono. Foi o que aconteceu com Eutico. E o que tem de crente Eutico? Só Jesus na causa. E aí o que ocorre? Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu do terceiro andar, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Ou seja, o abraço de Paulo foi o suficiente para o Espírito Santo operar milagre na vida do Eutico, trazer de volta a vida, porque o texto é claro, ele estava morto. Quando o levantaram, estava morto. Verso 9, parte B. Verso 10. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Aleluia. Então subiram novamente para o terceiro andar. Glória a Deus. Subiram novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar.
até o amanhecer. Levar o vivo jovem e que muito o consolou. Observamos se fosse nos dias de hoje. Primeira coisa, queriam lixar Paulo. Ou seja, ia dizer que foi ele o culpado daquela morte por conta do seu longo discurso. E hoje nas igrejas se leva, primeiro o culto é de 2 horas. Só que 1 hora é de louvor, entre aspas, porque tem música que não louva a Deus. Por exemplo, tem um louvor que diz que oração é alimento. Oração não é alimento. Alimento é a palavra de Deus. Como diz Lucas 4:4, Mateus 4:4, Deuteronômio 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A Bíblia é que é alimento. Oração, ela é para você e eu, aleluia, ter intimidade, relacionamento com Deus. Porque oração é diálogo. E diálogo é de 2 ou mais pessoas. Monólogo é de uma. Então muitos ora 2 minutos, 3 minutos e vai dormir. Monólogo. Mas quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Como está escrito carta aos Hebreus. No seu capítulo de número 1. E o verso de 1 a 3 diz assim. Carta aos Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da palavra poderosa. Aleluia! Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, meus amados, está na hora de nós revermos o nosso conceito de crente, de cristão. Como podemos dizer que somos cristãos se não temos prazer na palavra de Deus? Se não temos tempo de ouvir 1 hora de mensagem? E se é a mensagem que nos liberta, nos santifica, nos limpa, aleluia, nos fortalece, nos guia, que é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Aleluia. Então, temos que ter prazer na palavra de Deus. Como disse o salmista Davi no Salmo 1:2. E na lei do Senhor tem prazer, e nela medita de dia e de noite. Um crente que não tem prazer na palavra, um crente que não ora e não jejua, é um crente Raimundo, um crente que, na verdade, quando vem a tempestade, cai. Quando alguém olha para ele atravessado,
já sai da igreja. Quando é disciplinado, também não quer saber, porque está na carne. E quem anda na carne não pode agradar a Deus. E hoje, nas igrejas, já não se jejuma mais, melhor dizendo, não se prega sobre o jejum. E quando menciona jejum, fala de maneira errônea. Por exemplo, dizendo, você pode tirar aquilo que você mais gosta por um mês. Como é que isso vai ser jejum? Por exemplo, quando eu era novo convertido, eu vi, na época, era minha pastora, eu era batistano, ou seja, nasci na igreja batista renovada e era uma pastora. Eu fiquei lá por volta de 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio, o próprio Senhor, por revelação e misericórdia, Ele me levou para a Assembleia. Aleluia! Depois de eu jejuar, aleluia! Depois de eu orar, durante 6 meses, o Senhor me mostrou aonde eu deveria congregar. E aonde eu estava, por exemplo, ensinava-nos que poderíamos jejuar apenas tirando um refrigerante que você mais gosta, ou uma fruta, ou, por exemplo, chocolate. Isso não é jejum. Isso é brincar de fazer jejum. Jejum, meus amados, é abstermos de alimento. E o alimento, por exemplo, é total. E também de não bebermos água, porque água alimenta. E o jejum hoje que Jesus quer de mim e de você é exatamente a primícia. Ou seja, nós temos 3 alimentos: café da manhã, ao meio-dia o almoço e o jantar à noite. 3. Então, para Deus é o primeiro. Depois que nós vamos dormir, não importa se você dorme 10 horas, 8 horas, meia-noite, 1 da manhã, na hora de dormir você faz o seu propósito. Ora ao Espírito Santo, entrega o seu alimento. E quando acorda, já acorda no propósito de orar, de louvar, meditar e ter o pensamento no alto. Aleluia! E ao meio-dia, dobra-se o seu joelho em lugar reservado e ali você ora, mas não faça uma oração de 2 minutos. Ore com qualidade. Porque quanto mais você passar tempo e eu na presença do Deus Altíssimo, mais você e eu nos fortalecemos, temos intimidade com Ele. E aí, depois do meio-dia de orarmos e entregar o jejum, ser grato ao Espírito Santo por nos sustentar, aí sim podemos nos alimentar. Mas não com glutonaria, porque se comer com glutonaria, ser glutão, é pecado. O alimento é para saciar a fome, não é para você e eu se empanturrar de alimento. Aleluia! Meus amados, João 8,32 diz, e conhecereis a verdade. E a verdade que é a palavra de Deus os libertará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então veja, precisamos ter uma vida
de consagração, uma vida no altar. Para isso precisamos, primeiramente, da palavra. Segundo, oração. Terceiro, jejum. Mas se você e eu não tiver uma vida de jejum, então o que ocorre? Não temos prazer nem de orar, muito menos ler a palavra. Porque a carne, ela se opõe ao espírito. Eu vou aqui ilustrar o que ocorre com a nossa natureza, que é a carne, aleluia, e com o nosso espírito. Por exemplo, dois lobos. Um é bom e o outro é mau. Ou pode ser dois cachorros. Um é bom e o outro é mau. Aí você alimenta um e deixa o outro com fome. Vamos supor que você alimentou o mau, o cachorro perverso ou o lobo mau, e deixou o lobo bom ou o cachorro bom com fome. E depois se soltar os dois, quem vai vencer? Obviamente, o que está bem alimentado, forte. Ou seja, o lobo bom representa o seu e o meu espírito. E como é que o lobo bom e o cachorro bom se alimenta, que é o nosso espírito, com a palavra de Deus? Com a palavra de Deus. E com oração. E jejum. Porque se não jejuarmos, não temos prazer de meditar na palavra, muito menos orar. Então, meus amados, se você e eu não temos prazer na palavra de Deus, se eu e você não oramos com qualidade, muito menos não jejuamos, então o seu lobo mau, que é a carne, está forte, e seu espírito, que é o lobo bom, está fraco. E aí quem vai vencer? A carne, por conta que o nosso espírito se alimenta com a palavra de Deus, com a oração. E o jejum é para mortificar a carne, a natureza, para que o Espírito Santo tome total domínio da nossa natureza. E aí ele opera em mim e em você. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Tem crente que leva 2, 3 meses sem fazer um jejum. E quando faz, ainda faz de maneira errada. Só Jesus na causa. Meus amados, cuidado com as pregação coach, pregações, aleluia, de rosas e que não mostra os espinhos. Evangelho não é o que te estão pregando nos dias de hoje. Pare de sofrer. Aceite a Cristo e agora é só vitória. Não precisa estar o tempo todo com esse negócio de estar lendo, de estar orando, ou estar na igreja. O importante é o coração. Muitos dizem assim. Mas a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. O coração, ele é corrupto. O coração, olha o que diz a palavra. Profeta, aleluia, Jeremias, velha aliança, no seu capítulo de número, Jeremias capítulo 17, e o verso 9 e 10, está escrito assim, aleluia, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa.
A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aleluia. Amados, já encerrando esta mensagem, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer no capítulo de Mateus, evangelho que escreve Mateus, seu capítulo 15, aleluia, verso de número, aleluia, glória a Deus, 15 a seguir. Capítulo de Mateus, evangelho que escreve Mateus, capítulo 15, verso 15 a seguir. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos. Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Aí Jesus responde, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus, não percebe o que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem, que é ser humano, impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem puro. Jesus não estava dizendo para eu e você não lavar as mãos, mas a tradição dos judeus, que eles tinham o costume de lavar muito as mãos, os copos, os pratos, talher, isso na hora de se alimentar. Mas Jesus foi dizer a ele, o que contamina é o que sai da boca, e o que sai da boca está no coração. E o que é que eu e você anda falando? Muitos dizem para mim que não me suportam. Não fala diretamente para mim, mas fala para pessoas, porque eu só falo de Jesus. Oh, glória! Que todos falassem de Jesus. Seria uma bênção. Não tinha fofoca, não tinha inimigos. Se todos falassem de Jesus, era uma bênção, estava todo mundo em comunhão, em união. Por isso, meus amados, a Bíblia diz que cada um de nós vai prestar conta do que falamos. Pelas nossas palavras, podemos ser condenados, e pelas nossas palavras, podemos ser absolvidos. Mateus capítulo 12, evangelho que escreveu Mateus capítulo 12, verso 36 e 37, está escrito, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Corroborando conosco, o amado irmão Adilson Assunção, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo?
Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Marcos 9, 28 e 29. Esta mesma passagem está em Mateus 17, aonde 9 discípulos de Jesus, não estava nem Pedro, nem Tiago, nem João, porque esses três eram os que Jesus sempre estava com ele. Digamos, eram os preferidos, porque esses três Jesus conhecia e conhece quem vai dar lugar a ele. E esses três literalmente deu lugar a Jesus. Então, os 9 não conseguiram expulsar um demônio de um jovem que o diabo levava para matar na água, afogado ou no fogo queimado. E quando chegou em casa, esses 9 perguntou a Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? A resposta de Jesus: porque tem casta de demônio que só pode ser expulso com jejum e oração. Porque quando jejuamos e oramos, o Espírito Santo, ele opera através de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Ainda Joel, capítulo 1, 14, o amado irmão Adilson Assunção. Decrete um jejum santo, convoquem, aleluia, uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clame ao Senhor. Amados, jejum é, acima de tudo, uma forma de nós nos humilharmos diante do Criador. Uma coisa é eu e você passar fome sem ter o que comer. Outra coisa é passar fome tendo o que comer. É totalmente diferente. Então, a forma de nos humilharmos. E, na verdade, a pregação não é sobre jejum, mas para que você e eu tenha prazer de meditar na palavra de dia e de noite, temos que ter esta vida de consagração com jejum, oração e palavra, palavra, oração e jejum, amém? Então, estão chegando dias, declara o Senhor, que Ele mandará fome sobre toda a terra, não fome de pão, ou fome de beber água, mas fome de ouvir a sua palavra. Amados, vamos aproveitar a oportunidade que ainda temos liberdade de meditar na palavra. Que o Deus em Cristo Jesus, por meio do teu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Amém? Shalom Adonai. Glória a Deus.